sei que do poder, agora sendo tocado, eu sou o profeta. Todo aquele que eu tocar abençoa. Todo aquele que eu tocar abençoa. Pelo poder de Deus. E todo aquele que eu tocar abençoa. Será pelo poder de Deus. Aí se transforma, vai. Olha pro irmão e fala assim, ó, se você não vai pro céu, fala assim, canta não. Ó, quem não vai pro céu não é pra cantar, quem entendeu, diga amém. Quem não vai pro céu é melhor até esperar um pouquinho lá fora. Agora olha pro irmão e fala assim, ó, se você não vai pro céu, assim, é melhor você sentar um pouco agora. Quem entendeu, diga amém. Mas quem vai pro céu, grita, bem alto, bem forte, vai. Incendeia, Senhor, Senhor, sua casa. Vem, incendiar. Incendeia, Senhor, sua noiva. Incendeia, Senhor, vem me incendiar. Vem me incendiar. Oh, glória a Deus, vem me incendiar. Vem me incendiar. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Bem forte pro Senhor. Glória a Deus. Como é bom te adorar, Jesus querido. Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua Ele, pra que Tu cresça. Oh, glória a Deus, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Oh, escondo o rosto pra que veja Tua face. E que diminua, oh glória a Deus, pra que Tu canta mais e mais, mais e mais. Dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas é meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, em Tua presença é meu prazer. Glória a Deus, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Oh, a minha glória, a minha. Canta pra Ele, minha irmã, meu irmão. E que diminua eu, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor. Mais e mais, mais e mais. E como serafins, e como oh, escondo o rosto pra que vejam, escondo o rosto pra que vejam. Oh, que diminua eu, que diminua. Glória a Deus, pra que Tu cresças, Senhor. Mais e mais, solta a voz, solta. Do santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem.
abrigo, meu lugar seguro. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Tua presença, glória a Deus, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu. Bem forte, do santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, é meu abrigo, meu lugar secreto, meu lugar secreto, glória a Deus, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Então começa a dar glória a Deus, meu irmão. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, a tua presença é tudo para nós, Jesus. A tua presença é tudo para nós, Senhor. Nós te adoramos, nós te damos glórias, nós te exaltamos, porque tu és grande, porque não há Deus como tu, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma, enche-me e usa-me como um farol, como que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que já em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Para terminar, vocês, como um farol que brilha à noite, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, meu Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Nós te adoramos em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Senhor, meus irmãos. Mais forte para Jesus. Bate palma e dá glória a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Olha, os amigos que estão nos acompanhando agora em casa, através do canal das igrejas ou através das redes sociais, que Deus abençoe a cada um de vocês em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Alex de Lima. Essa aqui é a Igreja Internacional da Graça de Deus, a nossa sede regional em Taubaté, no Vale do Paraíba. Convido vocês a estarem conosco, acompanhar essa reunião. Eu tenho a certeza que Deus vai falar ao seu coração e você será muito abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. E vocês que estão aqui na igreja, nós estamos no culto dos filhos de Deus, amém?
sempre aos domingos na Igreja da Graça nós temos esse dia que é um dia especial. Nós costumamos dizer que é o dia do louvor, da adoração, o dia de buscar o Espírito Santo, mas eu creio que também é o dia que Jesus cura. Vocês não creem não, pessoal? Eu creio que também é o dia que Jesus cura, amém? É o dia que Ele liberta, é o dia que Ele abençoa a tua família. E hoje, irmão, Deus vai abrir a sua visão. Ele vai abrir os seus olhos para que você possa receber o melhor de Deus, para que você possa ser muito abençoado, amém, Jesus? Eu queria que você fosse primeiro comigo na Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 11. Aqui não é a nossa mensagem principal, mas eu queria tomar ela como introdução para aquilo que Deus vai falar conosco aqui hoje. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 11, no versículo de número 9, ele diz assim: e Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Irmãos, olha aqui para mim um pouquinho. Essas palavras são muito grandes, são poderosas. Nós podemos extrair daqui muitas lições importantíssimas. O que eu quero falar hoje para você da parte de Deus é o seguinte: você não poderá ir muito longe na vida, você não poderá avançar muito, se a sua visão não permitir. Jesus falou para os discípulos o seguinte: o dia tem 12 horas. Nós sabemos que Jesus aqui não está falando do período de 24 horas do dia. Ele está falando da luz do dia. A luz do dia dura 12 horas. Ela começa lá por volta de 6 horas da manhã e vai até mais ou menos 6 horas da tarde. É mais ou menos assim. Ele está dizendo: se alguém andar de dia, não vai tropeçar. Por quê? Porque vê a luz desse mundo. Então, eu estou andando por um caminho, mas esse caminho é iluminado. Então, olha, eu estou pisando, eu piso com confiança, porque eu vejo o que está à minha frente. Eu vejo se há algum obstáculo. Eu vejo se há algum buraco, alguma coisa onde eu posso cair. Agora Jesus disse: mas quem anda de noite vai tropeçar, porque nele não há luz. Você não consegue chegar no seu objetivo sem se ferir, sem se machucar, se você não enxergar o caminho. Aqui, talvez a mensagem principal seja a respeito da luz, mas eu quero falar com você a respeito da sua visão. Você precisa enxergar o caminho, seus olhos precisam estar abertos. E o pior cego, irmão, não é aquele que não tem os olhos, mesmo porque o Senhor Jesus cura o cego. Eu falo porque eu já vi Ele fazer muitas vezes. Aqui, há poucos meses atrás, uma mulher entrou cega aqui na igreja e saiu daqui enxergando. E alguns irmãos estavam aqui quando isso aconteceu. Não foi nem no dia de culto, foi no dia de festa das crianças. A mulher não enxergava, trouxeram ela amparada, ela veio com acho que uma irmã dela, me pediram para orar por ela, eu orei por ela, ela saiu daqui enxergando. Eu tenho isso filmado, eu tenho isso gravado, se alguém quiser ver. Então, Jesus abriu os olhos dela. Mas eu lembro, irmão, quando eu era pastor auxiliar em São José dos Campos, meu líder na época, meu pastor, ele falou assim: Alex, eu quero que você faça um culto na terça-feira. E eu fiz uma consagração, chamei alguns obreiros, e alguns obreiros entraram na fé comigo. Eu estava fazendo a reunião, tinha até bastante gente, irmão. De repente eu falei assim: irmãos, eu quero que vocês venham aqui agora. Nós vamos fazer um corredor e todos os obreiros vão impor as mãos enquanto eu oro. E eu ia orando, os irmãos iam passando e eles iam colocando as mãos. E tinha bastante gente, eu não via quem vinha amparada, quem vinha ajudado, eu só vi que as pessoas foram passando. Quando terminei de orar, eu perguntei: quem foi curado? E aí os irmãos começaram a levantar as mãos. Olha, pastor, eu fui curado aqui da dor, saiu aqui o caroço, aqueles milagres que Jesus sempre faz. Enquanto eu estou pegando o testemunho, uma mulher começa a gritar. Quando a mulher começou a gritar, eu ainda pensei assim: será que alguém ficou endemoniado? Eu pensei mesmo. Falei assim: deixa eu ver, que às vezes eu vou lá ajudar a orar. Mas a mulher não estava endemoniada, ela estava, como é que eu vou dizer para você, desesperada. Eu falei: o que está acontecendo, minha senhora? Ela era cega, pessoal. E ela estava assim com os olhos fechados, e ela gritava e falava assim: pastor, está acontecendo alguma coisa com o meu olho, está acontecendo alguma coisa, eu estou sentindo. Eu falei: traz ela aqui na frente. E ela assim, cega, irmão, com os olhos fechados assim. Eu falei: a senhora não enxerga? Ela: não, mas está acontecendo alguma coisa. Eu peguei, coloquei a mão nos olhos dela e falei: irmã, abre os olhos e enxerga em nome de Jesus.
A mulher abriu os olhos, irmão. Eu nunca vou esquecer do rosto dela, dos olhos dela. Ela olhou assim, irmão, ela começou a tremer. Ela olhou para o meu rosto, ela colocava a mão no meu rosto, ela falava, eu estou te vendo. Ela chorava, a igreja inteira chorava. Eu acho que foi uma das coisas mais lindas que eu já vi nesses 20 anos que eu sirvo a Jesus. Então, o pior cego não é aquele que não tem os olhos, porque esse Jesus pode curar. O pior cego é aquele que espiritualmente não vê, aquele que não consegue enxergar o que Deus tem para a vida dele. Fala a verdade, tantas pessoas na sua família, você fala de Jesus para elas e elas não querem ouvir, é verdade ou não é? Além de ser cego para o que Deus quer fazer, ainda é surdo. Hoje eu quero dizer para você que você não pode ser cego. Você tem que abrir os seus olhos para enxergar tudo que Deus quer e Ele pode fazer e Ele vai fazer na sua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Como que os olhos de uma pessoa se abrem? Vamos para Marcos capítulo 8. Tem muitas coisas que nós poderíamos falar, mas essa palavra que ela está no meu coração desde ontem à noite. Então, eu orei a Deus e eu creio que é alguma coisa que Deus quer falar com você. Marcos capítulo 8, verso de número 22. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. Primeira coisa, importantíssima, irmão. Ore, interceda, rogue a Deus em oração por aquelas pessoas que não enxergam. Tem pessoas que só vão conseguir abrir os olhos se elas tiverem um toque de Jesus muito sério. Esse homem era cego, e algumas pessoas bondosas pegaram ele, levaram ele até Jesus e pediram: Jesus, toque nesse homem. Eles sabiam que apenas o toque de Jesus podia fazer ele abrir os olhos. Eu creio que hoje, por mais que a ciência tenha evoluído, falando fisicamente, tem algumas situações em que só Jesus pode abrir os olhos do cego, falando fisicamente, mas para Deus não há nada impossível. Se você conhece alguém que é cego dos olhos ou que tem qualquer problema de saúde, saiba que o toque de Jesus pode dar cura a essa pessoa, pode dar saúde a ela. Deus tem poder para fazer. Mas eu estou falando hoje de pessoas que elas são cegas espiritualmente. Pessoas que estão andando no caminho errado, que estão fazendo tudo errado. O problema é que tem gente que está fazendo tudo errado, mas acha que está certa. E tem pessoa, irmão, que não adianta você falar. O seu argumento, as suas palavras não vão mudar aquela pessoa. Pastor, o que eu faço? Eu desisto dela? Não, você ora. Porque por mais que você não tenha condição de convencê-la, o Espírito Santo convence o homem do pecado. Se você orar a Deus, Deus pode trabalhar de uma forma até sobrenatural para fazer aquela pessoa abrir os olhos. Teve um homem na Bíblia, deixa marcado aqui o Marcos, eu já vou voltar aqui. Vamos para Atos capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 1. Quantos acharam? Digam amém. Está escrito assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Vamos parar aqui um pouquinho. A Bíblia começa dizendo que Saulo respirava ameaças e o quê? E mortes contra os discípulos do Senhor. Irmão, olha que coisa séria. Saulo estava indo contra o caminho de Deus, estava indo contra Jesus. Mas ele estava tão cego na religiosidade dele, ele era membro do grupo dos fariseus em Jerusalém, e ele era tão radical na religião dele, na crença dele, que ele achava que a missão dele era acabar com os discípulos de Jesus, e se necessário fosse, ele estava disposto a fazer o quê? Matar. Ele respirava ameaças e o quê? E mortes. Irmão, tem pessoas que elas estão tão cegas na convicção delas, que elas estão dispostas a morrer e a matar, se necessário for, por aquilo que elas acreditam. Tem gente, irmão, que ela não se importa. Se ela tiver que tirar a vida de alguém, ela tira. E se ela tiver que morrer, ela morre por aquilo que ela acredita. Mas nós sabemos que ela está no caminho errado. Quantas pessoas, irmão, estão tirando a própria vida, se matando, em nome
vamos dizer assim, em nome da religião. Você vê que tem gente, eu não estou fazendo, por favor, crítica à religião de ninguém, à fé de ninguém. Mas tem pessoas que elas amarram bombas no próprio corpo, vão para uma praça, para um lugar onde tem um monte de gente e explodem o próprio corpo e acham que estão fazendo a vontade de Deus. Tem outros, irmão, que fazem coisas absurdas da mesma maneira. E por quê? Porque elas estão cegas. Agora, não estou falando só disso, irmão. Tem homem casado que ele, depois de 20, de 30 anos vivendo com a esposa dele, ele conhece uma menina e ele se apaixona por ela. Vocês sabem do que eu estou falando? E ele está tão cego de paixão que ele é capaz de deixar a mulher que viveu com ele 20 anos, 30 anos, para ir viver uma aventura. Vocês já devem ter visto isso. E vai alguém tentar falar com ele: amigo, você está errado. Você está deixando a tua esposa, está deixando os teus filhos. O que ele vai dizer? Não, agora eu quero ser feliz. Vocês já viram alguém falar isso? Não, agora é que eu descobri o amor da minha... Tem homem que faz isso, tem mulher que faz isso, irmão. Abandone a própria casa, abandona o marido. Não, eu cansei de sofrer, agora eu vou ser feliz de verdade. Agora eu encontrei o amor, agora eu vou viver uma paixão. Essa pessoa está o quê, irmão? Está cega. O problema é que não há argumento que eu ou você possamos usar que talvez vai convencer essa pessoa do erro. Se você chega para a pessoa para falar da religião dela, para falar para ela que ela está errada, ela talvez vai se voltar contra você e vai agredir você. Se você se volta contra a pessoa para falar, para dizer para ela que ela está errada em se envolver naquela paixão, ou talvez a pessoa que está pegando todo o dinheiro dela para investir num negócio absurdamente errado, ela vai perder tudo, vai ficar na miséria, mas ela está cega. Não, rapaz, eu vou colocar aqui, eu vou ganhar muito dinheiro, porque me garantiram. Essa pessoa está com os olhos fechados. O que eu e você podemos fazer? Orar. O homem era cego, levaram ele a Jesus e rogaram: mestre, toca nele. Você conhece alguém que está cego? Ou pela paixão, ou pela religião, ou por qualquer outra coisa? Pastor, conheço. Interceda, dobre o joelho e clame a Deus. Eu tenho certeza que tinha alguém orando por Paulo, que a igreja estava colocando os joelhos e falando: Deus, toca nesse homem. Ou o Senhor salva ele, ou o Senhor mata ele porque ele está sendo prejuízo. Eu não sei como a igreja orou, mas a igreja orou: Deus, salva esse homem. Jesus ensinou a orar pelos inimigos, a amar os inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem. A igreja orou por Saulo, ele era o perseguidor. Então Saulo, sem saber, entrou no caminho aonde ele teve um encontro com Jesus. No versículo 2 diz assim: e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Olha que bonito. Não sei se você lembra que lá no começo da pregação eu falei que Jesus diz que quem anda de noite tropeça, mas quem anda na luz não tropeça, porque vê o caminho. A luz precisou brilhar para Paulo. Você tem que orar: Deus, faz o meu marido ver a luz do Senhor, meu filho, aquela pessoa da tua família que está nas trevas, orar para que a luz brilhe para ela. Ele estava indo cego, mas a luz brilhou. Aí o versículo 4 diz: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Não vai dar tempo de nós falarmos do texto todo, mas eu queria que você pulasse um pouquinho, um pouquinho para frente mesmo aqui, no versículo de número 17, capítulo 9, verso 17, diz assim: e Ananias foi, entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou
para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. 18. E logo lhe caíram dos olhos como que escamas, recuperou a vista e levantando-se foi batizado. Saulo nunca aceitaria que um crente colocasse as mãos nele. Mas depois que ele teve aquela experiência sobrenatural com Jesus, Deus mandou um homem humilde, Ananias. O Senhor Jesus mandou que ele fosse lá na casa onde Saulo estava, e Saulo aceitou a oração. Ele disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de Damasco me enviou para que você torne a ver. E quando ele colocou as mãos sobre Paulo, a Bíblia diz que caíram como escamas dos olhos dele. Essas escamas, irmão, as escamas da religião, do pecado, da paixão, da avareza, do ódio. Você sabe que tem gente que tem um ódio tão grande no coração, que se você falar para ela, você tem que perdoar, ela é capaz de querer agredir você, perdoar. Mas depois do que fizeram para mim, perdoar, mas não perdoam mesmo, aquela pessoa tem que morrer. Então não adianta você falar, ela precisa ser tocada por Jesus. Quando ela for tocada por Jesus, aí ela vai aceitar as suas palavras. Teve um caso que aconteceu na minha família, muito bonito, irmão. Isso foi bem no comecinho da minha conversão. Eu estava começando a fazer a obra de Deus, e pode não parecer, mas a minha natureza, ela é uma natureza muito tímida. É claro que o Espírito Santo tem trabalhado em mim e tem me dado ousadia para falar do nome dele. Mas, irmão, eu sempre fui um menino meio acanhado. Eu era, se você quer saber, eu era até gago. Quando ficava nervoso, eu hesitava nas palavras, que era uma coisa terrível. E um dia, irmãos, eu saí da igreja e eu já estava de obreirinho. Eu estava de uniforme, camisa branca, gravatinha, indo embora para casa, todo feliz. Nessa época, eu estava morando, estava assim, ficando na casa de uma pessoa da família. Eu estou contando meio por alto. Irmãos, e quando eu estava indo assim, já era de noite, indo para a casa dessa pessoa da minha família, tinha alguns jovens reunidos na rua. Entre eles tinha um parente meu. Eu vou falar aqui, depois ele briga comigo. Eu vou falar aqui, é um primo meu. Nessa época, nós dois tínhamos quase a mesma idade. E eu tentava falar de Jesus para ele, irmão, mas ele não gostava. Ele brigava comigo. Às vezes fazia até outras coisas também. Outro dia eu conto para vocês com mais detalhes como foi. Mas nesse dia, irmão, eu estou indo embora, e eles estavam na rua, eles tinham acendido uma fogueira. E quando eles me viram passando, irmão, com a Bíblia debaixo do braço, eu só escutei meu primo falando assim: olha lá o meu primo, zoa ele. E eles começaram a gritar: ó, irmão, Pai do Senhor. Irmão, mas aquilo me deixou tão, assim, eu era tímido, eu fiquei com tanta vergonha, irmão, que eu encolhi assim, peguei minha Bíblia assim e fui andando. E você acha que eles pararam? Pararam não, aí que eles viram que eu fiquei acuado, e que eles começaram a gritar mesmo. A vergonha foi tanta que eu comecei a correr no meio da rua para chegar logo em casa. Cheguei, irmão, mas cheguei tão tímido que eu não falei com ninguém. Mas uma coisa eu fiz: eu entrei no quarto, coloquei assim o rosto na cama dele, que ele dormia, dobrei o joelho, coloquei e falei: Jesus, hoje eles estão zombando de mim, mas por causa da minha fé. Mas, Senhor, todos eles vão te conhecer. Toca neles. Eu orei, irmão, falei com Deus. Fui dormir tranquilo. No outro dia eu lembro que eu estava tomando café e ele ainda estava fazendo chacota comigo, falando assim: você saiu correndo, ficou com vergonha. Eu falei: fica calmo, Deus está trabalhando. Você sabe, irmão, que daquela turma que estava ali, que me zombou, o mais bagunceiro, que estava envolvido com coisa pior, foi o primeiro que se converteu. Eu não sei como é que Deus trabalhou, mas ele foi para a igreja. Quando ele foi para a igreja, toda aquela turma começou a ir. Todos eles começaram. Inclusive quem? Meu primo. Daqui a pouco eu chego na casa lá da minha tia, está lá meu primo lendo a Bíblia. Eu falei: Deus está agindo, Deus está trabalhando. Um dia, irmão, minha tia está lá fazendo almoço, meu primo chega em casa todo molhado. Minha tia: o que aconteceu? Me batizei. Glória. Irmão, até hoje ele está firme com Jesus. Você tem que orar para Deus tocar. Tem gente que precisa, ore, Deus, toca naquela pessoa. Amém? Agora vamos voltar lá para o Marcos, que tem coisa boa lá. Capítulo 8, versículo 22. Lembra?
ore, peça para Jesus tocar em quem está. Pastor, eu brigo com aquela pessoa. Para de brigar, não adianta brigar. Ora, rogue, peça a Jesus para Jesus tocar nela, amém? Aí o versículo de número 23 diz assim, 23: e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Irmão, quantas revelações nós temos aqui? Em primeiro lugar, pediram para Jesus tocar no cego. Pensa comigo, cadê o Jean? Você está aqui? Vem cá, Jean. Só para você entender. O Jean está aqui. Imagina que o Jean é o cego. Tá bom, Jean? O Jean é o cego. Pediram para Jesus tocar nele. Jesus estava aqui. Jesus podia ter feito isso. Vira aqui para mim, filho. Jesus podia ter feito isso aqui, colocado a mão nele, abre os olhos. Quem crê que Jesus tem poder, tinha poder para curar ele, diga amém. Só que Jesus não colocou a mão nele. A Bíblia diz que Jesus pegou ele pela mão. Imagina Jesus pegando aquele homem pela mão. E Jesus foi caminhando com ele e tirou ele da aldeia. Obrigado, filho. Só para os irmãos entenderem. Jesus pegou aquele homem e teve todo o trabalho de andar com ele até sair daquele lugar. Jesus saiu da cidade para colocar a mão. É como se alguém chegasse aqui, pensa comigo, nós estamos aqui no centro de Taubaté. Alguém chega e fala assim, pastor, ora pelo José. Eu falo, tá bom, vou orar. Eu pego o José pela mão e começo a andar, e nós vamos andando até chegar em Tremembé. Quando chega lá na divisa de Taubaté com Tremembé, assim que eu saio de Taubaté, aí sim eu oro. Fala a verdade. Dá um trabalhinho, dá ou não dá? Daqui andando até Tremembé dá quanto tempo mais ou menos? Na caminhada? 1 hora? Pelo menos 1 hora. Pensa comigo, irmão. Jesus talvez andou com aquele homem 1 hora. Por que Jesus não colocou a mão nele ali mesmo, pastor? Por que Jesus teve que pegar ele? Presta atenção nisso, que isso é muito sério. Por que Jesus teve que pegar ele e tirar ele da aldeia? Você tem que entender que para Jesus tocar em você e te abençoar, primeiro você vai ter que sair de certas coisas. Primeiro ele vai ter que tirar você de certas situações. Tem lugar que se você tiver, Jesus não te toca. Tem coisa que se você estiver carregando na sua vida, Jesus não toca em você. Para você entender melhor, o nome desse texto aqui, se você volta no versículo 22. Em cima do versículo 22 tem um subtítulo. Como é que é o nome? Cura do cego de Betsaida. Betsaida era o nome da cidade. Olha para o teu irmão e fala, eles estavam em Betsaida. Até aqui vocês entenderam? Deixa marcado aqui. E agora nós vamos para Mateus capítulo 11. Vamos para o versículo 20. Olha que coisa importante que está escrito aqui. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim. Agora, se você puder, por favor, lê em voz alta. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatida aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Jesus aqui, irmão,
Ele estava condenando, a palavra é essa, condenando 3 cidades. Jesus morava naquele lugar, ali em Cafarnaum, ali na beira da praia, porque Cafarnaum era uma cidade onde tinha litoral. Foi ali que Jesus conheceu os discípulos dele, a maioria. Pedro era dali, João, André, Tiago eram de Cafarnaum, eram daquela região. Ali Jesus expulsou demônios, ressuscitou mortos, curou enfermos, fez maravilhas. Mas aquele povo não se arrependeu. Eles pensavam o seguinte: não, nós já somos religiosos. Quando Jesus dizia, se arrependam, porque chegou a vocês o reino do céu, eles falavam, mas se arrepender do quê? A gente é religioso, é judeu, ninguém está fazendo nada de errado. Por mais que Jesus dizia para eles que eles tinham que mudar de conduta, eles não mudaram. Depois de um tempo, irmão, chegou a condenação. E eu preciso dizer para você, toda pessoa que vai ouvindo a pregação do Evangelho, que tem a oportunidade de se arrepender e não se arrepende, vai chegar um momento em que será dado a ela um veredito. Deus dá tempo para o homem se arrepender. O homem não se arrepende, vai chegar um momento em que virá condenação. Jesus um dia chegou e disse: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, e ai de ti, Cafarnaum. Se eu tivesse feito lá em Sodoma, você consegue imaginar? Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa do pecado. Mas Jesus disse, se eu tivesse pregado em Sodoma, os homens de Sodoma teriam se arrependido. Que coisa linda. O ministério de Jesus era tão poderoso, que os homens mais pecadores, os homens de Sodoma, teriam se convertido se Jesus tivesse pregado lá palavras dele. Mas Betsaida, Corazim e Cafarnaum não se arrependeram. Jesus disse, a partir de hoje saibam que vocês estão condenados. Para Cafarnaum ele chegou a dizer, vocês serão levados ao inferno, e haverá menos rigor para os homens de Sodoma, do que para vocês no dia do juízo. Mas vamos voltar para a nossa mensagem. Das 3 cidades, uma delas se chamava Betsaida. Da onde era o cego? O homem morava num lugar condenado. Então quando chegaram para Jesus e falaram, Jesus, toque nele, Jesus primeiro tirou ele da cidade para depois tocar nele. Irmão, se você estiver vivendo numa situação de condenação, primeiro Jesus vai tirar você dela para depois tocar em você e te abençoar. Enquanto você estiver vivendo naquilo que Deus condena, os olhos não vão se abrir. Ai, pastor, eu quero tanto ser abençoado. Não vai ser, enquanto não sair daquilo que Deus já mandou você sair. Primeiro ele tirou o homem da cidade, primeiro ele vai tirar você da condenação, depois ele toca em você. Diga glória a Deus. Fica com essa palavra, volta lá para o Marcos. Nós já estamos aqui encerrando. Marcos capítulo 8, versículo de número 23. Vamos lá. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Primeiro ele tirou o homem daquele lugar condenado. Diz assim, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Tem um detalhe aqui, mais um detalhe que chama muito a minha atenção. A Bíblia diz que Jesus tocou nele, mas antes de Jesus impor as mãos e tocar nele, Jesus ainda fez uma coisa. Jesus cuspiu naquele homem. Irmão, você consegue imaginar um homem cuspindo no rosto de outro? É uma coisa bem ofensiva, é ou não é? Você aceitaria que alguém chegasse agora e cuspisse no seu rosto? Certamente não. Mas Jesus cuspiu no rosto, cuspiu nos olhos daquele homem. Algumas vezes eu aprendi isso. Algumas vezes a palavra que sai da boca de Jesus, aquilo que sai da boca de Jesus, pensa comigo, a saliva saiu da boca dele. Nós vivemos de tudo aquilo que sai da boca, mas nem sempre o que sai da boca de Deus sai do jeito que você quer.
Algumas vezes, quando Deus fala conosco, Ele fala de maneira amorosa, como um pai que fala para o filho: vem cá, pequeno, senta no meu colo, deixa eu te dar um abraço. Mas às vezes o pai também precisa dar um puxão de orelha. Precisa ou não precisa? Quem aqui é pai, é mãe? Quem já precisou dar um puxão de orelha? Quem já arrancou a orelha e botou na panela? Deixa eu ver aqui. Irmão, vocês vão entender. Às vezes o pai precisa ser duro. Tem dia que você vem para a igreja e você vem com vontade de receber um abraço, um carinho. Mas às vezes você está precisando, por favor, não se escandalize. Às vezes você está precisando que alguém cuspa no seu rosto. Pastor, o que é isso? Às vezes você está precisando de uma palavra dura. Irmão, eu louvo a Deus por todas as vezes que Deus falou comigo com amor. Mas eu louvo muito mais a Deus pelas vezes que Ele puxou a minha orelha quando eu precisava. E eu aprendi tanto com isso, irmão, que quando eu vou para o culto, às vezes eu falo uma coisa até um pouco pessoal. Às vezes eu vou para a reunião do missionário, do pastor Jaime, e quando o culto está lá começando, Deus sabe do que eu estou falando. Às vezes eu oro e falo: Jesus, me repreende hoje. Eu estou igual criança bagunceira, Senhor. Estou precisando tomar uns tapas, estou precisando tomar um puxão de orelha. Senhor, usa o missionário para falar o que eu estou precisando ouvir. E glória a Deus, irmão. Tem dia que é cada puxão de orelha na pregação, mas glória a Deus, porque aquela palavra está me salvando. Se algum dia você chegar na igreja, irmão, e a palavra vier dura, mas tão dura que chega a parecer uma cusparada, perdão da palavra, no seu rosto, não saia triste não. É aquela cusparada que vai abrir seus olhos. É aquela palavra dura, aquele negócio que sai da boca de Deus, que você não gostaria de receber. Não é o que eu queria ouvir, mas é o que você precisava ouvir. É aquilo que vai fazer você ser tocado e ser curado. Lembra, primeiro, Jesus tirou o homem da aldeia. Você tem que sair daquilo que Deus condena. Depois, Jesus cuspiu nos olhos dele. Tem dia que aquilo que sai da boca de Deus vem duro. Não vem do jeito que você queria, mas você precisa. Não fique triste não. É aquela palavra dura que vai abrir os seus olhos, que vai fazer você ser tocado e ser abençoado. Aí Jesus impôs as mãos nele. E Jesus perguntou: e aí, você está vendo alguma coisa? E o versículo 24 diz assim: e levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Irmão, aquele homem, a obra já tinha começado na vida dele. Ele abriu os olhos e disse: eu estou vendo, eu vejo os homens, eles são como árvores que andam, que se mexem. Nós sabemos que tem uma diferença muito grande entre um homem e uma árvore. Você trombaria com uma árvore na rua: ô Zé! Você faria isso? Você sabe muito bem a diferença. Esse homem ainda não sabia. Irmão, no começo da nossa vida com Deus, quando Jesus começa a nos tocar, nós ainda temos dificuldade de discernir algumas coisas. A gente não enxerga as coisas tão bem como deveria. Qual que é a palavra de Deus para você nesse momento? Não é porque você ainda não está enxergando as coisas tão bem como deveria que você vai desistir. E você também não vai desistir da pessoa que Deus começou a trabalhar nos olhos dela, na vida dela, só porque ela ainda não está enxergando bem. Pastor, eu estou orando pelo meu marido, ele já melhorou muito, mas ainda me dá cada dor de cabeça. Desiste dele não, irmão. Deus já está abrindo os olhos dele. Eu fico meio chateado, não me tenha por mal da maneira como eu vou falar agora. Quando eu vejo um crente chegar para o outro e falar assim: o que adianta você ir na igreja do jeito que você está? É melhor você sair. Irmão, nunca fale isso para ninguém. A pessoa que está na igreja, por mais perdida que ela esteja, ela está no lugar onde Deus está trabalhando nela. Jesus já tocou nela. Ela já começou a enxergar algumas coisas mais ou menos. Daqui a pouco ela vai enxergar tudo perfeitamente. Mas e se ela sair? A pessoa que bebe, ela vem para a igreja e continua bebendo. É melhor sair da igreja. Não fala isso não, porque lá no mundo ela não vai parar de beber nunca. Aqui ela vai. Um dia Jesus toca nela e os olhos dela se abrem perfeitamente. Deixa o doente vir, porque o médico quer tocar, quer curar. Amém, irmão? Só vai orando, vai intercedendo. Tem gente que precisa de mais de um toque. Talvez você no primeiro toque já mudou de vida. Eu não mudei de vida no primeiro toque.
Jesus está me tocando até hoje. Glória a Deus por isso. Deixa Deus tocar em quem precisa. Olha o versículo de número 25. Depois tornou a pôr-lhe as mãos. Continua orando, irmão. Jesus está tocando. Ele já tocou uma vez, tocou duas. Daqui a pouco a pessoa fica bem. O Naamã precisou de 7 mergulhos, não foi no primeiro. Você não sabe, irmão, às vezes a pessoa está na igreja há 10 anos, ela ainda está no primeiro mergulho. Talvez ela não está nem no... Tem gente que nem entrou na água ainda está no caminho para entrar no Jordão. Tenha paciência. Olha o que diz. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. E ele, olhando como? Firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Você quer ver tudo bem? Sim, pastor. Veja com firmeza, seja firme, não desista. Quando esse homem olhou firmemente, ele já via tudo distintamente. Ele sabia o que era certo e o que não era, diga glória a Deus. E ele já via ao longe. Logo, logo, Deus vai te dar tanta visão que você vai conseguir ver ao longe. Você vai conseguir ver tudo que Deus está preparando para você. Uma última palavra, 26. E mandou para casa dizendo, não entres na... A aldeia era amaldiçoada, lembra? Condenada. Se Jesus já tirou você da condenação, não volta para a condenação. Ele abriu seus olhos, não abriu? Ele já abençoou você, amém ou não? Não volta para o lugar de onde você saiu. Você saiu da idolatria, não volta para a idolatria. Você saiu da feitiçaria, você saiu do vício, da prostituição. Jesus tocou em você, agora você enxerga tudo plenamente. Não volta para aquela vida para você não perder o que Deus te deu. Obrigado, Jesus, glória a Deus. Vamos orar, irmãos, fiquem todos de pé. O Espírito Santo está nesse lugar e Ele vai nos dar grande bênção aqui. Amém? Fica de pé rapidinho, pessoal, todo mundo. Coloca as mãos no seu coração. Feche os seus olhos. Feche os olhos agora. E diga assim, meu Deus, eu preciso que o Senhor abra os meus olhos, a minha visão. Diga assim, eu não quero tropeçar no caminho. Diga assim, eu não quero andar na direção errada. Fala assim, por isso eu preciso do teu toque. Fala assim, toca-me, Senhor. Tira de mim toda condenação. Fala assim, tira-me das coisas que não te agradam. Fala assim, se necessário, pode falar o que eu preciso ouvir. Diga assim, aquela palavra, por mais dura que sai da tua boca, é a palavra que vai me curar, que vai me sarar, que vai transformar a minha vida. Diga assim, meu Deus, eu sei que o Senhor não desistiu da minha vida. Diga assim, eu sei que o Senhor já me tocou muitas vezes e vai continuar me tocando. Então fala assim, eis-me aqui, Senhor. Fala assim, toque em mim. Fala assim, tira o que precisa ser tirado. Fala assim, coloque em mim o que precisa ser colocado. A minha vida é tua, ó meu Senhor. Deixa eu orar por você agora, Pai. Olha para essa pessoa que chegou aqui na igreja hoje e precisava, meu Deus, desse toque. O homem era cego e rogaram, toca, porque se o Senhor tocar, Ele vai enxergar. Pai, toca nessas pessoas agora. Toca nessas vidas agora, para que os olhos deles se abram em nome de Jesus, e para que eles sejam curados, meu Pai. Mas eu sei, meu Deus, eu sei que há pessoas que antes de ser, meu Deus, curadas, precisam ser perdoadas. Por isso, se há alguém aqui dentro, meu Deus,
dentro de Betsaida, dentro daquilo que o Senhor condena, eu peço, pega essa pessoa pela mão, meu Pai. Tira essa pessoa da aldeia. Tira esse homem daquilo que o Senhor não se agrada. Tira essa mulher daquilo, meu Deus, que tem impedido o Senhor de agir na vida dele e na vida dela. Eu abençoo essa pessoa agora. Em nome de Jesus, que os pecados sejam perdoados. Oh, aleluia. Meu irmão, se você precisa se arrepender agora, é a oportunidade. Se há algum pecado que você praticou, tem praticado, peça misericórdia. Você que está aqui na igreja, você que está assistindo em casa, se renda ao Senhor agora. As mãos dele vão tocar você e vão purificar, tirar toda a iniquidade que há na sua vida. Obrigado, Jesus. Diga obrigado, Deus. Diga, eu creio que hoje o Senhor está me tirando de toda condenação. Agora, irmão, levante as mãos para o céu. O Senhor vai colocar as mãos dele junto com as suas agora. Essas mãos que você levantou, coloque sobre a sua cabeça, por favor. Jesus está tocando em você agora. Ele tocou naquele cego uma vez. Depois ele tocou pela segunda vez e o cego foi curado completamente. Ele vai tocar em você agora. E aonde houver uma dor, essa dor vai sair. Aonde houver um sofrimento, esse sofrimento vai acabar, vai cessar. Se você chegou aqui hoje sofrendo, em nome de Jesus, creia, você vai receber a cura agora. Em nome de Jesus, seja sarado do alto da cabeça à planta dos pés. Se há alguma opressão na sua vida, se há uma obra do diabo, uma obra maligna, eu ordeno agora aos demônios, aos espíritos malignos, aos espíritos imundos, que saiam, que abandonem, deixem essa pessoa. Demônio, aonde você estiver escondido, ouça a minha voz, estremeça. Toda dor, todo mal, do alto da cabeça à planta dos pés, vai embora, em nome de Jesus. E a igreja vai mandando sair todo o mal agora. Enquanto os obreiros vão terminando, vocês vão orando e vão dizendo, sai. Isso, tira as mãos da cabeça e vai mandando sair todo o mal. Tudo que não presta, sai. Toda enfermidade, toda opressão, todo sofrimento, tudo que não presta, saia em nome de Jesus. Erga as mãos. Oh, aleluia. Seja curado, seja sarado, oh, seja livre em nome de Jesus, para a glória de Deus. Para terminar essa oração, você pode agradecer. Oh, aribalababa shuribi canta labalabalaba. Seja abençoado. Você que está aqui na igreja, você que está em casa, receba a bênção, receba a cura, receba a libertação, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Graças a Deus. E vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Pessoal, glória a Deus. Olha, irmãos, eu não tenho tempo para pegar testemunho por testemunho. Então eu queria só que levantasse a mão assim, só para mostrar como Jesus operou. Aquelas pessoas que dizem, pastor, glória a Deus, depois da oração estou me sentindo bem melhor. Faz assim. Quem saiu a dor, olha só. Glória a Deus, Jesus tocou em vocês. Obrigado, Senhor. Louvado seja Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Eu quero falar com os amigos que estão nos assistindo agora.
que você pode participar de uma das nossas reuniões em nome de Jesus, tá bom? A sede da Igreja da Graça de Deus aqui em Taubaté, no Vale do Paraíba, está situada na Avenida Granadeiro Guimarães, no número 416. Avenida Granadeiro Guimarães, no número 416. As nossas reuniões acontecem de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e também às 19 horas e 30 minutos. 8 da manhã, 3 da tarde e às 7h30 da noite. As minhas reuniões são às segundas-feiras, a reunião da prosperidade, a reunião da vida financeira, onde nós oramos para que, em nome de Jesus, as portas fechadas se abram na sua vida, para que você tenha um emprego, para que você saia das dívidas, para que você se recupere da falência, se erga de toda a situação de pobreza. Segunda-feira. Quarta-feira nós oramos pela família, tá bom? Nos mesmos horários, 8, 15, 19 e 30. A quarta-feira é o dia que eu oro pelo casamento, oro pelos filhos, pelos pais, pelos irmãos. Sexta-feira nós temos as reuniões de cura e de libertação, aonde eu me consagro para expulsar até os piores espíritos malignos. Fazemos a imposição de mãos sobre os enfermos. Sexta-feira é um dia muito forte, 8 da manhã, 3 horas da tarde e também às 19 horas e 30 minutos. Isso de segunda a sexta-feira, tá bem? Agora, eu quero convidar você para estar especialmente conosco no domingo. Domingo para nós é o dia mais importante. Como eu falei no começo dessa reunião, domingo é o dia dos filhos de Deus. O filho de Deus deve estar na casa do Pai. No domingo nós temos 3 cultos especiais, às 8 horas da manhã, às 10h30 da manhã e às 18 horas. Domingo é o culto de ensinamento da palavra de Deus. É o dia onde nós buscamos a presença do Espírito Santo, mas também oramos, como você viu agora, oramos para os doentes receberem a cura, para os oprimidos serem livres do mal, tá bem? Tudo isso nesse endereço, Avenida Granadeiro Guimarães 416, 8 horas da manhã, 10h30 da manhã e também às 18 horas, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Amigos, eu quero também hoje fazer um convite especial para você, para que você venha me acompanhar nas redes sociais. Nós estamos fazendo um trabalho muito bonito, evangelizando pelo Facebook, evangelizando pelo Instagram e agora mais recentemente nós abrimos um canal no YouTube. E esses cultos, essas reuniões que você está assistindo agora, nós toda semana colocamos uma dessas reuniões, a reunião completa, com louvor, pregação da palavra e oração para você assistir. Se você ainda não participa, é muito fácil, é só você entrar no YouTube, ali onde tem para você fazer a pesquisa, você digita PR de Pastor Alex de Lima. Aí vão estar ali os nossos cultos, aí você se inscreve no canal, você até aperta ali no sininho que o próprio YouTube te avisa quando chegar um culto novo, tá bom? PR Alex de Lima, isso no YouTube. Mas você também pode me acompanhar pelas redes sociais, tá bom? Pelo Facebook, pelo Instagram. Nós temos feito a obra de Deus, levado a palavra de Deus, e o Senhor tem operado de uma forma toda especial em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Amigos, vamos fazer uma oração pelo pessoal que está em casa agora? Levanta as mãos em nome de Jesus. Meu Deus, abençoe todos que vão assistir esse programa. Seja, meu Deus, pelo canal das igrejas, seja pelo canal IIGD, seja, meu Deus, pelo YouTube, seja, meu Pai, pelo Facebook. Senhor, aonde nós temos usado, meu Pai, como ferramenta, onde o Senhor tem nos usado como ferramenta para levar a Tua palavra, que aonde alguém chegar a essa mensagem, seja tocado pelo Senhor e seja muito abençoado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Obrigado, amigos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.